Quantas vezes você se recusou a desacelerar e a vida fez isso por você? Pensa em todas aquelas vezes que você estava vivendo uma rotina frenética, que você estava vivendo no automático, que as coisas estavam muito corridas e você ficou doente. Ou todas as vezes que você não ouviu o seu corpo, não respeitou os seus momentos e aconteceu algum imprevisto, alguma coisa que te tirou do eixo, que te virou de pernas para o ar. Meu nome é Carol Agni, sou taróloga e artista visionária, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre ciclicidade, como entender e como acolher esses altos e baixos que são sim naturais. Quando a gente fala na vida ter nos forçado a desacelerar, me vem muito a carta do pendurado, que fala desse simbolismo de quando a vida nos força algo, de quando a vida nos vira de pernas para o ar, de quando a vida nos coloca de mãos e pés atados e a gente não tem muito o que fazer. Só realmente desacelerar e acolher aquele momento, receber daquele momento. E eu tenho certeza que você já passou por isso em algum momento. Todo mundo já passou, em algum momento, em algum nível. Esses dias eu vi sobre alguém que quebrou o pé do nada. E era um momento importante para a pessoa, e aí ela quebrou o pé. O que acontece quando a gente quebra o pé? Se não essa obrigação de desacelerar. Não tem como quebrar um pé, como ficar doente e seguir no mesmo ritmo. Não, a gente precisa desacelerar, precisa se voltar para dentro. Não tem mais como seguir naquela expansão, naquele mesmo ritmo, naquela mesma velocidade. E a vida faz isso com certa frequência. O nosso corpo é muito sábio. Ele entende muito melhor que nós, muitas vezes, o momento que a gente precisa de fato se recolher. A verdade é que a gente vive numa vida cíclica. A natureza é cíclica, tudo é cíclico. Nós somos parte da natureza, então a ciclicidade da natureza se estende a nós também. Inclusive, esse é um princípio do hermetismo: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então, o que acontece do lado de fora também acontece do lado de dentro. E se a gente vê, a gente vive o tempo inteiro ciclos dentro de ciclos, dentro de ciclos, dentro de ciclos, eternamente. Uma grande espiral. E quando a gente olha para esses ciclos externos, para esses ciclos da natureza, a gente também olha para os nossos ciclos internos, para as nossas necessidades. Então, se na natureza as árvores perdem as folhas em uma estação, existe um momento certo para plantar, existe um momento certo para colher, por que com a gente seria diferente? Também existe um momento de se recolher, também existe um momento de preparar o terreno, um momento de planejar, o momento de se colocar em ação, de criar, o momento da conquista, da colheita, da celebração, e o momento onde a energia vai decaindo, a gente se recolhe, a gente observa, internaliza, integra tudo que foi vivido. É um ciclo dentro do outro. E isso a gente pode falar desde cada dia que a gente vive, cada semana, cada mês, cada ano, as estações, as fases da lua. Tudo é cíclico. Só que às vezes a gente não percebe isso. E a gente vive nessa sociedade que valoriza muito a produtividade, valoriza muito o estar fazendo, o estar produtivo, o estar expansivo, a fertilidade. E aí a gente entra nessas autocobranças. Quando a gente está mais recolhido, mais para dentro, mais introspectivo, quando a gente não está tão produtivo, logo a gente pensa que tem algo errado com nós. Que todo mundo está fazendo mais, que todo mundo está produzindo mais e que a gente não está certo. E aí vem cobrança atrás de cobrança atrás de cobrança, uma grande bola de neve. Por isso é tão importante a gente tomar consciência dos nossos ciclos, dos nossos ritmos, entendendo que existe sim um momento de expandir e existe um momento de recolher, e que ambos possuem sua importância. A gente precisa sempre buscar equilibrar essa balança, compensar esses ritmos. Não estar só voltado para a expansão, nem só para o recolhimento. Tá tudo bem estar expansivo 5 dias e recolhido 6 dias, ou vice-versa, tá tudo bem. Mas agora, se a gente está sempre recolhido, nunca consegue se pôr para fora, nunca consegue expandir, aí a gente tem um ponto de atenção. Ou o contrário, se a gente está sempre expansivo, sempre fazendo, pegando um monte de atividade e muitas vezes evitando desacelerar, olhar para dentro, aí a gente tem um ponto de atenção também. Você entende? É sobre equilibrar. Claro que essa balança não vai atingir um equilíbrio perfeito, mas a gente está sempre compensando. Compensa de um lado, compensa do outro. É sobre ritmo, é sobre constância, é sobre fazer um pouquinho a cada dia. E quando a gente está mais recolhido, está desacelerando, está introspectivo, não está produtivo, está tudo bem.
porque em outro momento você compensa isso. E aí a gente entende que existe potencialidade em cada um desses momentos. Porque a expansão é sim importante. Ela é importante para que a gente se coloque em ação, para que a gente coloque as nossas ideias no mundo, para que a gente alcance os nossos objetivos. Mas o recolhimento também é muito importante, para que a gente se auto-observe, para que a gente se conheça, para que a gente entenda o que faz sentido para nós ou não, o que a gente quer seguir fazendo, o que a gente quer fazer diferente. O que fez sentido dentro desse ciclo que a gente está vivendo? Sem essa autoobservação é muito difícil se colocar na expansão depois, porque a expansão exige muito da nossa essência, da nossa autenticidade, da nossa verdade. E o recolhimento é o que nos traz isso. Esse autoconhecimento, essa autoobservação, esse entendimento de nós mesmos, das nossas necessidades, dos nossos limites. Quando eu comecei a estudar sobre ciclicidade, comecei a perceber as fases da Lua e entender que a Lua sempre está lá, só que em diferentes fases, em diferentes momentos, com diferentes energias, inclusive com uma luz diferente. Aí eu passei a entender que isso também se repetia comigo, que eu sempre estava ali no meu processo, mas em fases diferentes, em momentos diferentes. E aí, né, a gente pode observar isso através da menstruação, se você é uma pessoa que menstrua, mas também através de outros ciclos internos, desses ciclos onde você está mais expansivo, mais comunicativo, ou dos ciclos que você está mais voltado para dentro, mais voltado para observação, mais recolhido, querendo ficar mais em casa, lendo, estudando, meditando, sei lá, fazendo qualquer prática que seja mais recolhida. É muito importante que a gente observe esses ciclos, que a gente perceba esses ciclos, porque muitas vezes a gente entra em um período de recolhimento e a gente acredita que está bloqueado, que as coisas não estão funcionando, que tem coisa errada com a gente, quando na verdade é algo natural. É natural da vida, é natural na natureza, é natural no ser humano, é natural. Só que a gente entra em um mar de cobranças, exigências, comparações. A internet, inclusive, é péssima para isso. Quando a gente está recolhido, a gente sempre acha que todo mundo está fazendo mais. A gente abre o Instagram e vê todo mundo trabalhando, mostrando o seu melhor, os seus projetos, suas criações. E aí a gente lá, jogado no sofá, jogado na cama, e começa a se cobrar, se comparar, achar que não tá certo, que não tá bem, que tem coisa errada, que não tá dando o seu melhor, quando na verdade aquilo é só uma fase dentro de um ciclo muito maior. Só que aí com essas cobranças e com essas comparações, tende a vir um bloqueio de fato, um bloqueio criativo, um bloqueio das nossas potências, e a gente vai alimentando isso, essa crença, e cada vez mais a gente se bloqueia mais. Por isso é importante essa observação, de sempre perceber, mapear quantos dias você está mais produtivo. 5 dias? Quantos dias você está mais recolhido? 3? 10? E ir percebendo como que isso se equilibra, como que se compensa isso. Não se cobrar, não se cobre por estar recolhido. Não se cobre por não seguir um ritmo, assim como as outras pessoas. Você precisa seguir o seu ritmo, o que faz sentido para você, não o que as outras pessoas estão seguindo. Algumas pessoas vão ter um ritmo que vão acordar cedo, vão dormir cedo. Outras, totalmente o contrário. Vão ficar a noite inteira acordadas, vão dormir de manhã e vão acordar de noite de novo. E tá tudo bem. Cada pessoa tem o seu propósito, a sua jornada. Por isso a gente não pode se comparar com o que os outros estão fazendo, com o que está dando certo para os outros. Hoje em dia a gente está vivendo muito isso de comparação nas redes sociais, principalmente, né, nesse momento onde as pessoas estão muito voltadas para fazer academia, para correr, para cuidar do físico, para mostrar a produtividade, acordar cedo, tomar um cafezão, ir para academia, faz meditação, faz oração. E aí a gente lá acordando 10 da manhã e pensando o que eu estou fazendo da minha vida. Mas estar sempre em movimento não quer dizer que você está sendo produtivo de fato. Só quer dizer que você está em movimento. Mas produtividade é diferente desse movimento. A produtividade é sobre você estar fazendo o que faz sentido para você, na sua jornada, na sua rotina, de acordo com seus sonhos. Só que para isso você precisa entender, né? O que faz sentido para você. E esse entendimento vem muito do momento de recolhimento. Por isso eu falo, o recolhimento é tão importante quanto a expansão. Nunca estamos parados. Estar parado é uma ilusão.
Às vezes a gente acha que porque a gente está recolhido, a gente está parado, está estagnado, que tudo está acontecendo, o mundo está andando e a gente não. Só que isso não é real, porque nunca estamos parados. Tudo vibra, tudo se move. O nosso coração bombeia sangue o tempo inteiro, as nossas células se dividem o tempo inteiro. O planeta está girando, tudo está acontecendo. Então, quando a gente está recolhido, a gente não está parado. Se a gente for ver bem a fundo, e a gente não está parado mesmo, porque muitas vezes a gente está recolhido, mas a gente está processando alguma informação, está processando, integrando alguma vivência, algum processo, algum bloqueio, alguma crença, está mais voltado para dentro para fazer essa resolução e depois estender isso para fora no momento de expansão. Nunca estamos parados, sempre lembra disso. Quando você está mais recolhido, quando você está mais para dentro, quando você está sem produzir há algum tempo, você não está parado. Você só está em um outro ritmo, em um outro momento. Diferente, talvez, das outras pessoas que você está vendo e está se comparando. Saiba desfrutar do recolhimento e saiba desfrutar da expansão. Nunca vai acontecer da gente estar em um desses polos só. Isso seria um desequilíbrio total. É sobre conseguir balancear, sobre conseguir fazer esse equilíbrio e dançando com a vida. Isso também se conecta muito com a carta da roda da fortuna, que fala dessa roda, desse ciclo da vida que está girando, está acontecendo o tempo inteiro, nunca para. Às vezes está girando mais rápido, às vezes está girando mais lentamente. E a gente precisa aprender a dançar com a vida, a fluir com a vida e não ir contra ela, não ir contra os fluxos e contra os nossos próprios ritmos. Se esse vídeo chegou até você, eu tenho certeza que não foi por acaso. Reflita sobre isso, comece a perceber mais os ciclos da natureza, os seus próprios ciclos e entender essas potências que existem na expansão e no recolhimento. Respeitar esses momentos, entender o que faz sentido para você, na sua rotina, na sua vida, e não ficar se cobrando tanto pelo externo, olhando tanto para fora. Olhe mais para você, olhe mais para dentro. Eu te garanto que vai ser transformador, porque quando a gente acolhe os nossos ciclos, tudo muda, a nossa percepção muda, a gente amplia a nossa visão. E a gente desconstrói com muitas crenças, com muitos bloqueios, que na verdade nem são nossos muitas vezes. São coisas que a sociedade nos condiciona, a nossa família, na escola, e a gente vai acolhendo aquilo como se fosse nosso. E às vezes nem é, nem faz sentido para nós. Quando a gente vai se voltando para esse entendimento, as coisas se tornam muito mais fluidas, porque é assim que tem que ser. É para ser fluido, não é para ter resistência, não é para ser pesado. Acolha o seu ritmo, acolha os seus ciclos e viva a vida que faz sentido para você, nos seus altos e baixos, nas dores e nas alegrias, na expansão e no recolhimento. Eu intenciono que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. E é isso. Até a próxima!